Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Arranca hoje a nova temporada da rubrica Fora da Caixa, o espaço de análise e comentários dos temas e assuntos que estão na linha da frente da atualidade informativa no país e no mundo. Durante alguns meses recebemos aqui no estúdio os comentadores residentes, José António dos Reis e Madalena Neves. Já tivemos de resto a oportunidade de os agradecer pelo excelente contributo que emprestaram neste espaço da cidadania. Esta semana há duas estreias absolutas no Fora da Caixa. A partir de hoje e nos próximos meses teremos muito gosto em receber aqui no estúdio os Dr. José Maria Veiga e Francisco Tavares. O Dr. José Maria Veiga, que estará connosco sempre às terças-feiras, é licenciado em Economia, Gestão e Comércio Internacional, tem uma pós-graduação em Governação e Administração, já foi autarca, quer aqui na Praia, quer em Santa Catarina de Santiago, foi coordenador do Programa Nacional de Luta contra a Pobreza, deputado nacional, foi presidente da Comissão Executiva e do Conselho Diretivo do INPS, exerceu funções governativas, foi Ministro do Ambiente, Recursos Marinhos e Pesca, foi também Ministro das Infraestruturas e Recursos Marinhos. Muito obrigado, doutor, muito obrigado, e já agora temos pela frente alguns meses da análise e de comentários dos temas e assuntos que marcam a atualidade informativa. Nós alinhavamos para Fora da Caixa de hoje 4 temas. Vamos lá ver se teremos tempo de os analisar a todos. O acordo de concertação estratégica para a legislatura que foi assinado ontem, a sustentabilidade da segurança social do INPS, o programa de privatizações que o Governo quer concluir até o final do primeiro semestre de 2025 e também vamos olhar para cartas, denúncias do auditor, do Inspetor-Geral das Finanças, Renato Fernandes, uma carta que ele endereçou ao Presidente da Câmara Municipal da Praia. Vamos começar então pelo acordo de concertação estratégica que foi assinado ontem. Esse acordo prevê o aumento do salário mínimo até 20 mil escudos em 2027, mais 81% desde a sua criação. A nível de rendimentos e preços, os parceiros sociais assumiram também o compromisso para a convergência do salário mínimo nacional dos setores público e privado a partir do próximo ano. Prevê também esse acordo aumentar para 66% a proporção da população empregada coberta pelo regime contributivo. Atualmente é de cerca de 45%. A nível laboral, o documento prevê, entre outros pontos, a revisão do Código Laboral e a reforma da segurança social. Portanto, nós estamos aqui perante uma agenda ambiciosa para esta legislatura, para o que resta desta legislatura. Que aspectos mais importantes, do seu ponto de vista, sobressaem desse acordo de concertação estratégica? Portanto, é o segundo acordo que o Governo, liderado por Ulisses Correia e Silva, assina com os parceiros sociais. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Bom dia, Carlos. Antes de mais, queria agradecer pelo convite para estar cá, para analisar com a rádio, portanto, essas situações de atualidade dentro do país e fora do país. Muito obrigado. Olha, antes de mais, eu acho que seria importante situarmos em termos do acontecimento do acordo de concertação social. Acontece num período praticamente pré-eleitoral, não é? O primeiro-ministro fala do sucesso nas negociações, da convergência, do compromisso, das políticas, não é? E isso demonstra claramente que, pronto, há uma vontade do governo, em termos estratégicos, em conseguir resultados positivos nas negociações. E, de facto, conseguiu-se. O acordo acaba por abarcar políticas, né? Políticas de crescimento, política laboral, políticas ativas do emprego, políticas de rendimento e preços, proteção e inclusão social. Desde logo, houve, portanto, compromissos e metas. E nesses acordos, por exemplo, a primeira parte tem a ver com o acordo em termos da assinatura do acordo para se conseguir um compromisso e convergência em termos de salário mínimo. O salário mínimo.
Esse salário mínimo que foi criado em 2013 era mais ou menos de 11 contos, depois evoluiu 15, 16 e agora vai para, segundo acordo com o governo, vai para 17 mil em 27. E deixa-me lembrar também que havia um compromisso do governo de ir atualizando anualmente, digamos, o salário mínimo, consoante a inflação. Exatamente. Vai atualizar e até porque também em 2020, em 2027, já vai apanhar até 19 a 20 contos. Portanto, saiu de 11, passou para 15 a 6 e depois vai ser atualizado anualmente. Isso é um grande acontecimento, digamos assim, até porque os parceiros sociais aprovaram por unanimidade essa proposta e certamente também vai interessar os trabalhadores. O segundo ponto de compromisso tem a ver com o aumento para 66% da proporção da população empregada coberta pelo regime contributivo. É preciso ter em ver a conta que já em 2014 essa proporção só cobria 33% da população. Depois evoluiu e agora o governo propõe há 2 anos praticamente do fim da legislatura aumentar isso para 66%. E neste momento está no momento em que a taxa de cobertura é de 55,3%. Quer dizer que é possível, de facto, chegarmos a... Portanto, é uma meta execuível, a chegar-se aos 66%. É execuível e há possibilidade de lá chegar. A questão que se coloca é que, se considerarmos 100% de cobertura das pessoas que trabalham, neste momento temos quase cerca de 35% a 40% das pessoas que trabalham, mas que não contribuem para a segurança social. Esta é uma questão que tem a ver, que depois vamos ver, tem a ver também com a própria sustentabilidade do INPS, que vamos ver mais tarde. Estamos a falar aqui de uma franja de população que está, digamos, na informalidade, nessa parte da informalidade da economia. Exatamente. E aí há que trabalhar essa direção de forma muito estratégica, porque senão corremos o risco, vamos ver isso mais tarde, corremos o risco de ter mais custos para o INPS do que ganhos e proveitos. Né? Muito bem. Já lá vamos. A nível laboral também havia uma preocupação, pelo menos por parte do NTCCS, em relação à revisão do Código Laboral. A questão da revisão do Código Laboral nem sempre é consensual. Não é? Vimos no primeiro acordo que foi assinado, porque os sindicatos, sobretudo o CCL, tinha dito, e agora a questão foi retomada pela UNTCCS, que esse acordo é mais para dar resposta às questões dos empregadores, das entidades empregadoras. Que para os trabalhadores representa mais uma perda de direitos adquiridos, representa também uma retirada de poderes e que não interessaria muito essa questão, portanto, dos trabalhadores. De todo modo, ficou para ser discutido neste ano, o primeiro-ministro disse isso, vai-se ver como é que essas centrais sindicais vão reagir. Agora... Portanto, se bem entendi, há um acordo de princípio que faz parte também desse acordo, passando aqui a repetição, o acordo de concertação estratégica no sentido de se rever o Código Laboral, é isso? É isso, vai-se rever o Código Laboral, mas, por exemplo, a Joaquina disse, por exemplo, que é para precarizar os trabalhadores. Quer dizer que aí terá que haver uma discussão, uma negociação mais profunda. Eu não sei se o governo estará interessado em avançar com essa discussão até o fim, se os sindicatos fizerem ficar bem. Mas vamos ver, vai depender muito também das entidades empregadoras, porque é com os parceiros que isso vai se discutir, e tendo em conta também que se trata de um momento em que, porque o governo fala da
paz social, criar condições para acelerar o desenvolvimento econômico. Então, essa negociação normalmente é feita com cedências de um lado e do outro, para que se chegue a uma solução sem comprometer, portanto, essa tal situação laboral, paz laboral que se quer. Muito bem, havemos de regressar a este tema, a questão da revisão do Código Laboral, até porque ainda ninguém conhece o texto, portanto, e com certeza que teremos oportunidade para nos debruçarmos sobre essa proposta de revisão. Há sempre leituras diferentes, os sindicatos, pelo menos o NTCCS, fala de facto na precariedade, enquanto que os empregadores defendem uma flexibilização do mercado de trabalho. Dr. José Maria Veiga, vamos avançando no alinhamento. Os leilões promovidos pelo Instituto Nacional de Previdência Social, entretanto suspensos por ordens do Banco Central, trouxeram para a ordem do dia, para o debate público, a questão da sustentabilidade do sistema de segurança social obrigatório, gerido pelo INPS. Não vamos, obviamente, repisar sobre a polémica dos leilões, até porque está a decorrer um processo de averiguações por parte do Banco Central. Há de trazer alguma luz e alguns elementos em relação aos quais poderemos, daqui a alguns dias, fazer um comentário mais aturado. O que é que o preocupa nesta questão, digamos, tão propalada da sustentabilidade da segurança social? Há um estudo actuarial que defende, ou que pelo menos assegura, essa sustentabilidade do INPS até 2053. Neste momento, a questão dos leilões, a aplicabilidade ou a aplicação dos fundos do INPS, o que é que o preocupa em relação à sustentabilidade do INPS? Olha, eu fui presidente da Comissão Executiva e do Conselho Diretivo do INPS e penso que todos os dirigentes que passam pelo INPS, a grande preocupação tem a ver com a sustentabilidade do INPS. Porque, embora tenha-se uma impressão que o INPS tem muito dinheiro, mas, na verdade, quando se passa a partir de um certo ponto, aquelas reservas podem esgotar-se facilmente. O problema de fundo que se coloca é que o crescimento dos ganhos e proveitos, os proveitos, portanto, do INPS, crescem a uma velocidade muito menor do que os custos. Então, a partir de um certo tempo... Portanto, as prestações, não é? Sim, sim. A partir de um certo tempo, esse dinheiro que entra, que o INPS recebe, os ganhos que tem, acabam por ficar menores do que os custos. Os custos vão ultrapassar esses ganhos. Então, os estudos atuariais que foram feitos já vários, desde 2015, quando estive lá, mandamos fazer um estudo, houve outros e houve outros que foram feitos ultimamente. Todos esses estudos demonstram que a partir de um certo período vai-se chegar a um ponto onde o INPS terá mais perdas, mais custos do que receitas. Isso será em 2053 ou antes disso? 2053, mas pode acontecer antes. Por exemplo, o estudo de 2015 daria que a partir de 2041 chegaria a esse ponto. Mas o outro estudo depois, posterior, avançou-se mais para 2053. Quer dizer que a partir desse ano vai-se entrar num período em que o INPS será obrigado a utilizar as reservas. Bom, para esses estudos atuariais há cenários que se colocam. Um cenário de base, depois fazem-se movimentações, cenários com variáveis tipo inflação, tipo produtividade. Por exemplo, se chegar um momento em que as coisas se apertarem, o INPS pode, por exemplo, resolver retirar, por exemplo, as prestações em espécie para ver se consegue. Mas todos esses cenários demonstram que, neste momento, as últimas projeções demonstram que a partir de 2053, portanto, dentro de 30 anos, mais ou menos 5 anos, o INPS passará a utilizar as reservas. E a partir daí as coisas poderão complicar-se. Então o que é que será necessário? É preciso ter uma estratégia que permita prolongar no tempo as tendências atuais, ou seja, fazer com que os proveitos sejam sempre superiores. Como é que se consegue fazer isso? Bom,
Há várias formas de fazer isso. Uma tem a ver com criar condições para que o INPS possa aplicar os seus recursos convenientemente. É o que está a acontecer neste momento com os leilões ou a entrada na estrutura acionista de algumas empresas? Estruturas de leilões para utilizar os recursos que já existem e que praticamente não são remunerados a nível dos bancos. Permitir também que a nível das empresas o INPS possa entrar como acionista, mas também continuar a adquirir as obrigações do Tesouro, que é seguro. Adquire isso e consegue. Nesse momento, o INPS tem quase 40 milhões de contos. Né? Portanto, é uma boa carteira de investimentos. Uma boa carteira, mas o problema é que quando começar a utilizar essas reservas com o aumento das pensões, porque neste momento temos o número de pensionistas é mais ou menos 500 ou menos, né? Mas a partir do momento que passarmos a ter 1.000, 2.000, 3.000 pensionistas a pagar mensalmente 4.000, 5.000, as coisas as reservas podem esgotar-se facilmente. Até porque é uma variável que tem a ver com o envelhecimento da população. Então essas questões têm que ser de facto tomadas a sério. Eu acho que neste momento o governo tem condições para criar condições para que o INPS se fortaleça mais. Primeiro, a questão da saúde, que é um grande consumidor dos recursos do INPS. A saúde, pela Constituição, o Estado tem que assumir a saúde dos cabo-verdianos, dos cidadãos. Tem que fazer isso. Então aí há que ver isso, fazer uma reforma que permita aliviar um pouco essa situação do INPS nessa matéria e fazer, ao mesmo tempo, garantir que o INPS possa fazer o seu trabalho, prestar um serviço, contribuindo para a saúde dos cidadãos. Mas também, eu acho que neste momento, vamos entrar talvez noutra questão, o INPS para entrar na estrutura das empresas, porque não é qualquer empresa, há empresas que não têm interesse, mas, por exemplo, Emprofac é uma empresa de medicamentos, né? Aí é uma área que interessaria muito o INPS. A produção de medicamentos. Entrar, por exemplo, na estrutura de um centro hospitalar de renome, de excelência. São áreas que poderiam interessar. Portanto, são alguns caminhos também que se desenham para essa sustentabilidade. Mas só para dar um exemplo ainda dessa aplicação dos recursos, por exemplo, Sal e Boa Vista, onde temos investimentos turísticos e hotéis, são fundos da Segurança Social do Reino Unido que são aplicados lá, está a ver? Bom, eles têm uma estrutura de turismo muito rentável. Não quero dizer que em Cabo Verde deveriam fazer a mesma coisa, aplicando recursos nessa área. Mas é que são as questões a serem estudadas para rentabilizar esses recursos, para permitir que a sustentabilidade do INPS continue no tempo. Muito bem, é um tema que vai continuar a marcar a atualidade por cá. Um outro assunto, o Governo quer fechar o dossiê das privatizações ou de concessões até meados de 2025. Na calha estão 9 empresas estatais onde o Estado tem participações. O processo arrancou no dia 10 de janeiro com o lançamento da oferta pública de venda na Bolsa de Valores de Cabo Verde de 27,44% das ações detidas pelo Estado na Caixa Económica. No setor dos transportes já foram concessionadas as ligações marítimas e aéreas a nível doméstico. Foram também concessionadas as operações nos aeroportos e aeródromos do país. Da lista de empresas a ser privatizadas ou concessionadas constam a CV Handling, a Enapor, a Emprofac Infarma, de que já falamos há instantes, a ASA, a participação do Estado no INPS e na Cabo Verde Telecom. Da lista faz parte ainda a Cabo Nave e o Governo quer estabilizar a TACV para depois privatizá-la. Pergunto-lhe, o Governo consegue de facto fechar isto tudo, toda essa lista de privatizações e de concessões até meados de 2025? Este timing não é muito apertado? Bom, de todo modo, o Governo apresenta essa proposta, certamente já vem preparando essa carteira, né? Até porque só para avançar uma informação, logo quando o MPD ganhou as eleições, o Ulisses tinha ido de férias para Canárias. Mesmo antes da tomada de posse, houve uma reunião que teve lugar lá no Hotel Praia-Mar entre dois gabinetes de advocacia, que era para preparar as futuras privatizações. Eu
me convidaram para aquele encontro, não sei se foi por erro ou não, mas por engano, mas estive nesse encontro no primeiro dia. E todas essas empresas estavam sobre a mesa. Quer dizer que já se vem preparando. Só que a experiência... E eu lembro que havia uma lista que era muito mais extensa, sim. de 20 e tal ou de 30 empresas, parece-me, na altura. Bom, neste momento fala-se de 35 empresas que fazem parte do setor empresarial, portanto, o setor público empresarial, mas já há mais ou menos 6 empresas ou 7 que são, de facto, as maiores empresas. E já houve iniciativas, por exemplo, da privatização da TACV, que deu no que deu. Endling e TACV deu no que deu. E a Eletra já tinha sido privatizada anteriormente. Houve situações complicadíssimas, não é? Bom, neste momento, segundo o relatório, como se vê, as empresas estão numa situação boa, né? Parece que os resultados são bons, que o volume de negócios está a aumentar. Enfim, há tudo isso. O problema que se coloca ainda também nessa matéria é o que é que se vai fazer com esse dinheiro das privatizações. Porque, por exemplo, em relação à privatização da TACV que tinha acontecido com os irlandeses, o dinheiro era para pagar as dívidas. Portanto, a privatização da Eletra era para pagar as dívidas da TACV. Isso saiu no BO. Está vendo? Então, neste momento, eu penso que é preciso ter alguma cautela, ou então também criar condições. Eu, no meu caso, como já disse, criar condições para que os nacionais, empresários nacionais, possam integrar e serem também selecionados para essas privatizações. E como se fez no passado, com a privatização da Telecom, da Caixa Económica, do BCA, o INPS, por exemplo, conseguiu entrar e forte nessas instituições. Por exemplo, a nível de Telecom, a nível da Caixa Económica, depois BCA, onde adquiriu, acabou por adquirir cerca de 12%. Mas é necessário fazer com que o INPS, por exemplo, possa, e os empresários nacionais, de uma forma geral, possam entrar e terem acesso, portanto, a essas empresas que vão ser privatizadas. De todo modo, o Governo diz que está à procura de investidores ou de parceiros, sobretudo olhando para a União Europeia, para a Europa e para os Estados Unidos da América. Há essas possibilidades, mas repare que mesmo a nível nacional, temos, por exemplo, a questão dos transportes marítimos. Em que praticamente está tudo nas mãos de investidores estrangeiros. Mas aqui no país poder-se organizar perfeitamente um grupo de armadores para fazer o trabalho que os outros estão a fazer com muita eficiência, e certamente fariam um trabalho melhor. Isso não tenho dúvida, porque repare que desde a independência que esses armadores operam aqui em Cabo Verde, têm uma experiência, conhecem os nossos mares, sabem das dificuldades. E o governo vem subsidiando e dando avalos também para que esses novos operadores possam fazer esse trabalho. E para um país como Cabo Verde, que é constituído de ilhas dispersas, não é fácil, porque há sempre um trabalho social que tem que ser feito. As evacuações, garantir de forma regular a ligação entre as ilhas. Portanto, não é só o lucro, mas há essa parte. E aí o governo é obrigado a entrar com recursos. Mas se entra com recursos, seria bom que tivéssemos também resultados bons nessa matéria. Não sei se quer continuar ainda a falar deste programa de privatizações que o Governo quer fechar até o final do segundo semestre de 2025. Algumas empresas, apesar desse relatório da unidade que gera as participações do Estado, dizer que, de facto, apontar para um aumento
aumento do volume de negócios por parte do setor empresarial do Estado, há sempre um risco em relação aos avales que o Estado tem concedido e que podem, de facto, esses avales, caso não houver, digamos, o compromisso de liquidar, é um empréstimo, no fundo, não é? Portanto, aquilo pode passar a fazer parte da dívida pública do Estado. Com certeza. O governo diz no relatório que o volume de negócio aumentou mais ou menos 34%, 35%, que a riqueza criada também por essas empresas, portanto, aumentou cerca de 60%, que o resultado operacional também aumentou, que o resultado líquido aumentou, embora ainda continue negativo. E essas empresas, portanto, o governo emite avales. Dá garantia para, em caso de empréstimos, tudo essa coisa. Só que, se essas empresas falharem, quem assume é o governo. Por exemplo, as dívidas da TACV, da Eletra, todas essas empresas são empréstimos feitos com avales do Estado, com aval do Estado. Então, nesse caso, as dívidas são do Estado. Portanto, são as chamadas dívidas contingenciais. Contingenciais. E a tendência é para um aumento forte dessas dívidas que acaba por impactar negativamente a questão macrofinanceira. E quando o governo diz que o compromisso é para 110%, dívida não ultrapassar 110% do PIB, eu tenho as minhas dúvidas. Porque se tudo isso for contabilizado, de facto, é complicado. Muito bem. Vamos então para o último ponto. Gostaríamos de ter reservado mais tempo, digamos, para este último tópico do Fora da Caixa. O Inspetor-Geral das Finanças, Renato Fernandes, bateu com a porta na Câmara Municipal. Ele tinha sido convidado para ser o diretor do Gabinete da Auditoria Interna da instituição. Sai com estrondo e enumera um conjunto de situações de irregularidades graves. Fala no empréstimo embargacionista que, a concretizar-se, seria catastrófico para as finanças da Câmara Municipal, que ele diz está em falência técnica. O Dr. Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal, conseguirá sair de mais esta situação, de mais esse imbróglio, essa teia de acusações que, enfim, se vai juntar a outras que têm acontecido nos últimos tempos? Olha, é uma situação muito complicada. Já agora, ficou surpreendido com essas acusações que foram feitas em carta, que o inspetor Renato Fernandes diz que vai enviar já agora também à Inspeção-Geral das Finanças? Olha, um auditor interno normalmente é para ajudar. É normal que detecte, portanto, deficiências, é normal que detecte anomalias, mas é para ajudar, até porque foi convidado pelo presidente para fazer esse trabalho. Mas ele diz que fez propostas e as propostas não foram tiradas em conta, que fez também um trabalho de organização em termos de produção de instrumentos para controlar no tempo real as situações, que também isso não foi tirado em conta. E pronto, acabou por enumerar um conjunto de denúncias em carta dirigida ao Presidente, e que também deu a conhecer ao Ministério das Finanças. Ele denuncia funcionários fantasmas, ele denuncia questões de falsificação de matrizes, e denuncia questões ligadas à gestão de solos, também a questão que tem a ver com os concursos públicos. Faz um conjunto de denúncias, e sabemos que estamos no ano das eleições autárquicas e que o objetivo, inclusive, do governo, que anunciou, que o Luís Correia Silva, que a prioridade, o MPD anuncia e fala disso claramente, a prioridade é recuperar a Câmara da Praia. Nesse caso, portanto, o MPD não estaria de tal maneira satisfeito com essa situação, que, pronto, essa carta, para mim, é um instrumento que o MPD tem entre mãos para combater a Câmara
nesse período eleitoral. Portanto, é uma carta que vai tornar a vida ainda mais difícil a Francisco Tavares. E complicada. Quando o Francisco começou quando ganhou a Câmara, fui sempre crítico em relação a certas matérias, né? Mas internamente, quando a gente Muito faz bem. críticas, é complicado, não é? Devemos de falar sobre este assunto numa próxima oportunidade, porque entretanto já esgotamos o nosso tempo. Dr. Zé Maria Veiga, eu queria agradecer-lhe uma vez mais a disponibilidade. Vai estar connosco nos próximos meses para a análise e o comentário dos temas que marcam a atualidade no país e no mundo. Obrigado por ter vindo. Obrigado.